que ele chama Urânia. Ele é do Camille Flammarion, que é um contemporâneo de Kardec, que era da Academia Parisiense de Astronomia, era um astrônomo renomado, pesquisador, com publicações científicas da área de astronomia, muito famoso na época, e que era um fervoroso adepto da doutrina espírita, certo, Paulo? E dentre as suas publicações, a que eu mais gosto é a Urânia, e que ele fala da vida além das fronteiras do nosso planeta, do nosso universo, da nossa galáxia, inclusive, do universo como um todo, falando sobre que a humanidade ela é muito maior do que aquela que se encontra aqui restrita ao planeta Terra, que ela vai muito mais além. E tem passagens maravilhosas, eu grifei uma bem curtinha aqui que eu vou ler no final e que vem bem dentro de encontro ao que nós vamos conversar aqui hoje, que eu acho que é para a gente realmente pensar. E aí quando eu coloco ali, semeando um futuro melhor, é o seguinte: muitas coisas que não existiam e que existem agora, surgiram de onde? Não vamos dizer das criações de Deus, tá? Vamos falar das criações humanas, do espírito humano, né? Que seria o corpo físico habitado por um espírito. Surgiram de onde? De onde? Da ideia, do pensamento. Não é? Essa construção aqui, por exemplo, dessa casa espírita, ela não existia, né, Vanderlei? Até que alguém resolveu, não é? Sempre foi sede de casa espírita aqui ou era outra coisa antes? O que era? Aquele rapaz ali? Esse aqui mesmo? O rapaz de laranja que construiu. E era o que aqui? A mãe dele? Era uma casa, moradia? Hã? Não, aqui é esta construção, o que é? Foi uma casa. Não, aqui foi construído, era um terreno. Mas quando foi construído foi para ser uma casa espírita ou uma moradia? Para ser a sede do desastre. Ah, legal. Então não existia, né? E alguém falou, aqui vai ser uma casa espírita. Então nós vamos fazer a sala de passes ali, nós vamos fazer o salão principal aqui, vamos fazer uma biblioteca lá, um escritório, um espaço para a gente fazer um sopão, um evento, um bazar, e assim foi. Mas não existia. Alguém criou, certo? Alguns arregaçaram as mangas, outros desembolsaram um capital e as coisas foram sendo construídas. Então pensem bem. Se nós temos o poder de construir, nós também temos o poder de não construir, né? Não vou nem dizer destruir. Então, quando ali está escrito do micro para o macro, é que dentro do nosso universo íntimo, micro, eu, ser único, individual, espírito único, individual, criado por Deus, simples e ignorante, com princípio, mas sem fim, eu sou um microcosmo. E esse microcosmo ele pode se expandir e participar do macrocosmo, construindo, criando, né? Aglomerando como moléculas, né? Como moléculas que vão se juntando e criando alguma coisa, né? Que seja um corpo físico, que a gente sabe que ele é constituído por moléculas. Acontece também dentro do nosso pensamento através da aglutinação de ideias que criam, né? Não tem lá no Evangelho, sois deuses, né? Que nós somos co-criadores do divino, né? Nós temos a centelha divina dentro de nós e o poder de criar. Só que ultimamente, o que a gente tem criado? A gente tem criado o quê? Negativismo, medo, pessimismo, raiva, às vezes, né, de ver as coisas erradas aí, né? Eu mesmo, essa semana, fui tomado por um sentimento negativo. Quando você vê falar do filme aí que foi, né, que ganhou o Oscar, e ditadura foi terrível, muito terrível, mas falado de um jeito que como só aquela época tivesse sido terrível e agora fosse uma maravilha. Que não houvesse crime organizado, que não houvesse assaltos à mão armada e assassinatos pela rua, desemprego, uma série de outros problemas, né? Peraí, lá foi terrível, mas aqui continua terrível. Não estamos num momento legal, né? Então a gente tem que pensar isso, né? Não no pensamento negativo, como me tomou de assalto por alguns instantes, e eu fiquei meio irritado de ouvir certas coisas, e falei, gente, isso aí está errado, porque nós continuamos com problemas, né? Se a ditadura matava, sei lá, mil por mês,
né? Agora matam-se 10 mil por mês nos crimes de rua aí, e tá tudo certo. E tá tudo certo? Não tá nada certo. Então a gente, como espírita, a gente não pode cultivar esse pensamento de revolta. Muito pelo contrário, o que eu posso fazer para modificar isso? O que eu posso fazer para transformar o meu ambiente? Primeiro de tudo, sendo honesto. Né? E honesto conosco também, né? Consigo mesmo, porque às vezes a gente tenta, não, isso aqui ninguém vai ver, e a gente acaba fazendo alguma coisa que não deveria ser feita, ou pensando coisas de uma forma negativa, achando que Deus não penetra o nosso íntimo e não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, se a gente construir dentro de nós a modificação, né, que se faz necessária, não só no Brasil, no mundo, né? Vocês vêem as guerras aí, os governos, quanta confusão. Se a gente não fizer a nossa parte como uma célula, um primeiro átomo que vai se unir a outro e construir algo melhor, nós não vamos chegar em lugar nenhum. É isso que eu quero que vocês reflitam. Há uns 2, 3 anos atrás, eu estava vendo um documentário na TV que na Indonésia havia muita intolerância religiosa, perseguições religiosas gravíssimas, agressões, crimes e tudo mais. E aí os líderes das diversas religiões em, como é que chama? Jakarta, que é a capital da Indonésia, se uniram e construíram uma rua ecumênica, em que tem uma sinagoga, uma mesquita, uma igreja católica, um templo budista, um do lado do outro. E uma vez por mês, todos os líderes destas comunidades religiosas se reúnem em um dos templos para fazer uma missa ecumênica, uma celebração ecumênica e discutir o que pode ser feito para acabar com a intolerância religiosa. Eu fiquei arrepiado, eu falei, gente, maravilhoso. Ou não é? Não é? Tolerância. Tolerância. Tolerância frente às diferenças e aos direitos de livre-arbítrio de cada um, né? Se ele gosta de Buda, qual o problema? Não é? Se ele está fazendo a coisa dentro do que Deus espera dele, tanto faz. Ele pode se dizer até ateu. Pode ser que existam muitos ateus melhores do que muitos praticantes de religiões que se dizem fervorosos adeptos. Então, a mensagem é o seguinte: se a gente não modificar nós mesmos, não vai ser religião, não vai ser governo e não vai ser época da humanidade que vai fazer com que a gente mude de ideia ou faça alguma mudança para que as coisas ao nosso redor melhorem. Então eu trouxe essa mensagem aqui para vocês. É isso aí, nós estamos ali, né? Às vezes ali de mãos atadas, acorrentados, achando que nós somos prisioneiros das fatalidades, do destino e de algo que não pode ser resolvido. Poxa, por que eu nasci no Brasil? Ué, você nasceu no Brasil porque você tinha que nascer no Brasil, né? De repente você foi da corte da realeza francesa, não é? E ficava ali do lado da Maria Antonieta jogando brioches, não é isso? Para o povo que estava passando fome, né? Certo? E você não aproveitou a sua oportunidade de riqueza material em favor daqueles que precisavam e às vezes até de si mesmo. Porque às vezes você ter a posse material te leva a desregramentos. Você faz coisas que você não faria, né? Talvez se eu tivesse uma fortuna que eu ganhasse na loteria, eu comprasse um jet ski e me matasse no primeiro fim de semana na praia, porque eu ia sair que nem um louco, empolgado com o meu brinquedo novo. E Deus fala, ó, isso aí não merece ganhar um jet ski, que ele vai fazer besteira. Ele precisa fazer outras coisas, dar palestra na casa espírita, né? Ele precisa participar de alguma forma positiva para ele e para a sociedade, né? Para o macro. Então vamos lá. No livro Mecanismos da Mediunidade, Psicografia do Chico, com as mensagens e narrativas do André Luiz, tem uma passagem que diz o seguinte: a ideia é um ser organizado por nosso espírito, ao qual o pensamento dá forma e a vontade imprime movimento e direção, não é? Como eu disse ali no início, ideias que surgem. Os nossos pensamentos, eles são contínuos. A gente saiu, vamos dizer assim, dos estágios primitivos de evolução, entrando no reino nominal, nos tornando aptos a participar da humanidade como seres pensantes e de livre-arbítrio, a partir do momento que a gente adquiriu o pensamento contínuo, né? Porque os animais têm inteligência também, só que ela é fragmentária, são pequenos correntes elétricas em que eles têm instintos. Nós não, nós temos o pensamento contínuo, sem solução, sem corte, em que a gente vai desenvolvendo o raciocínio e construindo, né? Certo?
Inclusive os homens e as mulheres são diferentes, vocês sabem, né? Os homens precisam parar para poder construir a ideia. As mulheres desenvolvem o raciocínio falando, conversando. Por isso que a mulher fala bastante, né? Assim. Mas é o jeito que vocês desenvolvem o raciocínio. E vocês vão falando e vão construindo ideia. O homem não, ele tem que calar a boca para fazer assim. E fazer assim. Mas são diferenças, mas que também muitas vezes juntas fazem uma força, constroem muitas coisas juntos, né? Então por isso tem que ter essa diferença, né? Se todo mundo fosse igualzinho, né? Seria estranho. Então, a partir do momento que a gente adquiriu o pensamento contínuo, a gente consegue construir ideia, a gente começa a entender alguns porquês, consegue antever alguma coisa que está por acontecer, consegue analisar o que passou e melhorar. Isso é ideia, trazendo impulsos dentro da vontade com o pensamento focado em algo. O pensamento, então, gente, ele é uma cocriação menor, elaborada individualmente, de cada ser é diferente de outro. E que vai agir também sobre nós de acordo com a nossa natureza. Então, se nós temos uma índole melhor ou pior, ela vai se manifestar de formas positivas ou negativas. Este ser, aí está entre aspas, que criamos pela nossa vontade, da mesma forma que pode poluir e desequilibrar, pode semear e curar. Olha lá, né? Liga o programa sensacionalista na TV. Você vai ficar envenenado em 5 minutos, né? Liga uma boa música que você gosta e começa a cantar essa música e ter pensamentos positivos. Você vai ver como a sua sintonia muda na hora e até ideias interessantes acabam vindo na sua mente. E às vezes você está num problema, né, lá se remoendo e naquelas correntes amarradas no problema que você não consegue construir nada. Você só pensa em destruição, só pensa em coisa ruim, só pensa em fatalidade, só se posiciona como vítima. Ninguém é vítima aqui, gente. Ninguém é vítima. Ou nós somos espíritas ou não somos. Não tem causa e efeito? Não tem, meu amigo? Causa e efeito. Eu vou fazendo e vou colhendo. Vou colhendo, vou fazendo e vou colhendo. Tudo acontece nesta encarnação? Não. É uma sequência, né, das nossas diversas vidas. Não dá tempo, né? Às vezes você vai colher frutos de algo que você plantou agora numa próxima vida. E às vezes você vê que tem pessoas que parece que tudo dá certo para elas, porque talvez elas tenham semeado lá atrás, no passado, em outras existências até, e estejam colhendo frutos do merecimento. Se agora não merecemos algumas coisas, iniciemos o plantio hoje. Hoje. Porque nós somos aqueles que ficam adiando, né? A gente fala, é procrastinador, né? Que adia, compulsivo. Amanhã eu faço, amanhã eu me inscrevo naquele curso, amanhã eu ligo para o meu amigo lá e vejo como é que ele está e faço as pazes daquela discussão que a gente teve lá e você vai procrastinando. Amanhã eu vou visitar minha mãe, eu estou trabalhando muito, amanhã eu vou. E quando você vai, não vai dar mais tempo, talvez ela esteja enferma ou tenha partido. Estou dando exemplos, né? Para que a gente pense no que a gente pode transformar. Então, muitas vezes a gente fica tão preso aos nossos problemas que a gente faz o quê? Cria o quê? Uma tempestade num copo d'água, né? Uma coisa pequena vira uma coisa gigante. A gente começa a fechar os pulsos assim e se contorcer e pensar no problema e começa já a dar uma gastrite, cai cabelo, cai unha, né? Trava a coluna e aí vai. Você fala que, nossa, sou azarado, sou sempre com gastrite, tô ficando careca, toda hora cai cabelo, do nada. Claro, você vive nervoso, vive preocupado, vive chateado, vive pensando que os outros fazem coisa para você. Tipo, sei lá, nunca fez nada para me ajudar, ainda me prejudica. Esquece. Se a pessoa não está se ajudando, ajude-se a si mesmo. Se você não der o exemplo, se você não der o primeiro passo, você não transforma nada. Vai adiantar eu ficar revoltado com a política atual, como eu disse agora, que eu vi lá a comparação feita de ditadura e agora, para mim é tudo a mesma coisa, continua uma droga. Mas vai adiantar? Vai resolver? Esse meu sentimento vai resolver alguma coisa? Não. Eu tenho que dar algum exemplo. Né? Vou dar mais palestra em casa espírita. Né? Vou fazer um podcast de mensagens iluminadas para aqueles que estão preocupados com o cenário atual. Vou fazer alguma coisa positiva. A pessoa vai me ver lá no YouTube. Nossa, o cara fala legal, olha. Ai, que ideia boa. Nossa, não vou ficar reclamando.
É assim que funciona. E quantos tem aí, né? Bacanas que a gente... Pô, peguei umas mensagens do Haroldo Dutra, vocês viram agora, né? Do carnaval. Que bonitinho, ele falou, não vou culpar, não vou proibir ninguém de pular o carnaval e não vou dar nenhuma lição de moral. Eu só vou dizer o que acontece. E aí ele falou das energias, do não lidar corretamente com as energias, de você deixar se contaminar através de toda essa bagunça do carnaval, e quando você vê, você já está no meio da bagunça se estrepando, né? Porque você vai dar porta aos obsessores vivos e não vivos, encarnados e desencarnados, né? Porque tem muitos que estão encarnados, né? Fala, olha lá, tá lá no carnaval, olha lá. Diz que tá cheio de problema, mas tá pulando o carnaval, olha lá, tem sempre alguém vigiando, né? Então, a gente começa a atrair essas coisas, pensamento ruim vindo dos outros, julgamento desnecessário, a gente contamina o nosso organismo físico, ingerindo substâncias excessivamente, o nosso psíquico aqui achando que, né, hoje eu vou me matar de pular no carnaval, porque amanhã né, que seja o último dia da minha vida, mas eu vou pular comemorando, vou comemorar até cair duro. E é por isso que tem a quarta-feira de cinzas. Porque só sobrou o pó. Só sobrou o pó, né? Literalmente. Ontem mesmo eu voltei a atender no meu consultório, sou dentista, ontem já tinha paciente desmarcando. Tá só o pó. Tá só o pó descansando. Então, muitas vezes a gente cria tempestade num copo d'água, né? Quem semeia ventos... É o que a gente acabou de falar, né? Então vamos semear algo luminoso, vamos iluminar a nossa alma, o nosso pensamento e nossas ideias, para que a gente possa construir um novo caminho, um caminho de luz que nos conduza ao Pai. Que eu vou, às vezes, trupicar numa daquelas madeirinhas, às vezes eu vou dar uma desanimadinha, sentar ali na areia, falar, nossa, cansativo demais. Quem nunca, né, meu amigo? Quem não tem dia que você fala... Nossa, eu nem saí de casa hoje. Vai ter que sair, né? Os boletos chegam, né? Tem gente que depende da gente, né? Ou a gente quer fazer aquela viagem legal no fim do ano. Se eu não me mexer, não vai ter viagem legal nenhuma. Vai ter viagem legal se eu não me mexer? Hã? Certo? Então é pra gente pensar. Isso aqui é a Baía de Sydney, aquela cidade na Austrália. Olha que lindo. Aquela ponte, aquele teatro, aquela Opera House, olha que lindo. Isso aí não existia. 500 anos atrás não existia. Aí alguém chegou lá, falou, pô, vamos fazer aqui uma ponte para ligar um lado da Bahia com a outra. Vamos fazer um teatro. Aí chegou lá o engenheiro, o arquiteto, os pedreiros. As pessoas começaram a mudar para lá e pôr a mão na massa. É uma cidade linda. É assim que funciona. Não existia. Há 500 anos atrás não existia. É o poder criativo que nós temos. Deus nos colocou aqui para isso. Para criar, não para ficar quebrando a cabeça com problema, né? Quanto mais problema, mais faça, né? Quem canta, seus males espanta, né? Quem trabalha também espanta seus males. Tem dia que é difícil. E aí o Espírito Armédio fala o seguinte, tuas dores, não vejas a dor como castigo divino, mas como lição a ser aprendida. Deus sabe da infância espiritual das criaturas humanas. Ele é misericórdia infinita, não castiga ninguém e perdoa incondicionalmente a todos. Vocês concordam? Certíssimo, né? Vanderlei, posso até 15 para as 9, é isso? Já tempo. Foi o que levou no livro Paulo Estevão, que narra essa passagem, que levou Paulo de Tarso, certo? Olha lá, a afirmar a seu amigo Timóteo, obtive misericórdia porque agi por ignorância, na incredulidade. Não é? Nós podemos cometer erros, mas podemos nos redimir. Não tem a parábola dos trabalhadores da última hora? Não é? Antes arrependido no último instante do que nunca. Não é? Tem o mesmo direito a ser perdoado. Né? Quando Jesus perdoou Judas, não quer dizer que Judas ficha limpa na hora, né? Ele teve que seguir o caminho dele, através das reencarnações, para limpar a barra dele. E hoje em dia ele é um espírito de luz. A malhação do Judas na Páscoa não tem mais cabimento. Tadinho do Judas, já pagou faz tempo, já está numa muito avançada.
certo? E a gente fica lá. E é o que a gente faz às vezes na nossa vida, né? O fulano fez alguma coisa pra gente, falou um negócio que a gente não gostou há 20 anos atrás. Aí ele já quebrou a cara, ele já se redimiu, ele casou, ele teve filhos, ele entrou para a igreja, ele fez ajuda um monte de gente, mas você fica lembrando, né? Há 20 anos atrás ele me falou aquela coisa, ele não presta. Será que é assim, né? Um erro não define uma pessoa. Um erro não define uma pessoa. O erro é um ponto no tempo que no minuto seguinte já pode estar totalmente modificado. Basta o arrependimento. Basta a gente ter o espírito de indulgência, de perdão, que às vezes a gente não tem, né? A gente fica julgando. Eu julgo lá meu amigo, meu vizinho, colega de trabalho, julgo o presidente e tal. E aí? Será que no lugar do presidente você faria melhor? Talvez muito pior, né? Certa vez eu critiquei um prefeito e falei, né? Eu falo, mas eu estou criticando ele porque ele nem é da área de administração, ele não tem... Veja a formação desse indivíduo. Seria eu prefeito, dentista, eu ia fazer um monte de besteira, né? Mas assim, você entendeu? É você também se pôr no lugar das pessoas. Por que ele está lá? Tudo bem, mas eu estou julgando. Não está certo, né? Então a gente tem que se pôr no lugar das pessoas para a gente entender que nós também somos dignos de perdão. Nós também podemos cometer erro, como talvez ele tenha cometido de ter se candidatado, ele tenha se arrependido e tenha lutado por ter feito o melhor. E se não conseguiu, talvez seja por motivos que estão além dos nossos olhos. Mas a gente está julgando. A gente tem que fazer a nossa parte. Se eu fizer a minha parte, eu inspiro ela, que inspira ele, que inspira ele, que inspira ela, e as coisas melhoram. Certo? Se eu posso ser um bom dentista, é o que dá para fazer agora, e dar uma palestra razoável aqui, eu vou me esforçar para fazer isso melhor, né? Sei lá no meu consultório e falar, nossa, meu dente ficou bonito, que obrigado. Eu já fiz a minha parte, né? Certo? E cada um tem que fazer a sua, dentro da sua capacidade. Se você fazer um bolo bem feito, que eu faça o melhor bolo do mundo. Mas faça com amor. Faça com amor e dentro da sua consciência de que você se esforçou. Essa mensagem do livro Paulo Estevão encerra a importante, digamos assim, mensagem mesmo, né, de que é possível mudar a qualquer tempo. Porém, toda mudança congrega muitas consequências. Não tem problema, eu vou ter que quebrar com alguns hábitos, vou ter que quebrar até com opiniões. Eu já mudei de opinião, por incrível que pareça. É uma das coisas que a vida me ensinou. E às vezes a gente tem que mudar de opinião, às vezes a gente tem que ser resiliente, né, Paulo? Às vezes a gente ser turrão. E eu aprendi que isso ajuda. É a famosa frase, você quer ter razão ou ser feliz? Ultimamente eu estou preferindo ser feliz, sabe? Pensem nisso. E aí a gente fica assim, né? Reclamando de tudo. Fica com essa carinha aí, ó. Fica com essa carinha, não é? Pra quê, gente? Vai adiantar? Se eu chegar aqui e encontrar minha amiga Maria e ela tiver com essa cara de Jesus me chama aqui, eu vou falar, nossa, Maria hoje estava chata. Ela vem sorrindo, me dá um abraço, me dá um beijo, às vezes me traz mensagem, eu recebo mensagem dela direto lá no celular, fotos, coisas bonitas. Poxa, adoro, quando eu encontro com ela é uma alegria. E é isso que a gente quer. Então, pegando a filosofia oriental do Seixo Noé, eles dizem lá que é assim, nosso rosto torna-se sorridente quando ficamos contentes. Quando esboçamos um sorriso, a nossa mente torna-se alegre. Tudo é reflexo, né? O próprio estímulo do sorrir e tentar cantar e falar com as pessoas de uma forma amistosa modifica o nosso estado de espírito, o nosso estado íntimo. Não vem fórmula pronta, né? Eu não preciso ser contagiado pelo ambiente. Eu posso contagiar o meu ambiente com a minha alegria. Ou não? Claro que sim. Ou não? Eu vou fazer uma festa, um aniversário na minha casa, vai chegar o Paulo, cara fechada, se ele chegar com o violão dele cantando, não vai ser muito melhor? Faz tempo que você não toca violão. Você toca ainda? Toca. Vai tocar hoje? Ah, bom. Saudades desse violão. Então é assim que a gente tem que estar, né, gente? Olha lá, olha aí, você vê? Vocês já sorriram, viu? Viu como eu consegui, né? Você viu? Aí você liga a TV, vê um monte de besteira. Não, liga coisa legal. Pô, põe o filme do... Como é que é? Todo mundo odeia o Chris, né? Você racha o bico, dá risada. Nossa, domingo de manhã eu ligo lá e fico... kkkk. É muito bom. Tem uns que eu assisti 5 vezes. Né? Então é assim que funciona.
E para finalizar, chegando à parte final da apresentação, eu trouxe para vocês aqui uma mensagem que fala sobre passividade dinâmica, que é uma qualidade que nós deveríamos desenvolver. Passividade dinâmica, ela, já como um todo, explica mais ou menos como nós devemos proceder frente aos problemas no dia a dia. É o seguinte, somos aquilo que temos de verdadeiro, então, na nossa essência. O ato exterior, o que está por fora, não tem valor senão a qualidade e intenção naquilo que realizamos. Não adianta eu rezar ao pé da igreja, ali ao pé do altar na igreja, se eu não tiver intenção real e pura dentro do meu coração de modificar as minhas atitudes, os meus pensamentos, plantar o bem, ajudar o meu semelhante, pedir que Jesus nos ilumine, nos mostre os caminhos, nos dê sabedoria para tomar as decisões certas, porque às vezes tem decisões difíceis na vida, né? E que a gente possa estar sempre sintonizado no canal de Deus. Aquele canal em que nosso pensamento pode rapidamente se conectar e que traz várias respostas. É que a gente fica ali, né? Tentando resolver do nosso jeito. Não escutando, às vezes, um conselho de um amigo que pode chegar ali, né? A Marlene pode chegar ali e pôr a mão no meu ombro. Marcelo, você está aqui preocupado com isso, mas você já pensou se você fizer aquilo? Eu falo, nossa Marlene, como é que você viu? Ela está fora do problema. Ela pode me ajudar. Como a gente deve ter algum amigo, algum parente, alguém que possa ajudar. E senão a gente vai fazer uma prece para ele, para que ele clareie o nosso pensamento. Eu não quero pedir para ele, Jesus, Deus, seja lá quem for, Espírito Santo, me faça ganhar na loteria. Não, eu vou pedir o quê? É luz. Vou pedir clareza de pensamento, para que eu possa ser correto nas minhas tomadas de decisão, para que eu adie menos as coisas, para que eu tome a dianteira frente às soluções antes de esperar que a dor me atinja, né? Agir pelo amor e não pela dor. É isso que a gente tem que pedir. Então essa passividade dinâmica, ela é uma qualidade que, se nós desenvolvermos, vai nos tornar mais felizes e vai nos amparar a construir um futuro melhor, que eu disse ali, semeando um futuro melhor. Então ela é o quê? É a forma de restabelecer o poder oculto que organiza e movimenta todo o nosso reino interno e externo, que nós temos dentro de nós e como nós nos exprimimos exteriormente. É uma maneira de transcender os padrões estabelecidos pelo ego, né? O ego é aquela força da nossa personalidade que muitas vezes tenta não ser vulnerável, mas todos em algum momento seremos. E a todo dia somos testados a entender as nossas fraquezas e a achar caminhos, a ser convidados a nos expandir, né? O problema, ele não é para nós nos contrairmos, e sim para nós nos expandirmos. Deus dando uma lição, ó, tá aqui, ó, essa tarefa nova para você, querida. Resolve o problema. Se você resolver o problema, você amplia a sua capacidade de solução de problemas. E você vai poder ajudar pessoas, você vai encontrar soluções para alguns problemas mais facilmente e fazer com que a sua vida e daqueles que estão ao seu redor seja melhor. Ou não é verdade? Não é? Pensem. Esse ego, o egoísmo da nossa humanidade, constantemente viola a ordem natural que rege o micro e macrocosmos. Seria o tudo ao nosso redor e a nós mesmos. Não é? Às vezes a gente fica preso nisso. Não, mas peraí. Eu não vou ajudar ele lá, domingo, lá na construção que ele pediu para dar uma força, porque tem o jogo do Palmeiras, eu não vou perder. É meu egoísmo. De repente eu posso ir lá ajudar ele e levar o radinho lá, né? O radinho é bem coisa de gente antiga, né? Que nem eu. Pode levar lá o celular e sintonizar o jogo, né? E a gente fica lá dando uma mão pro meu amigo que está precisando da minha ajuda vendo o jogo, né? A gente não precisa ser também, abrir a mão de tudo no mundo. A gente pode combater o egoísmo com soluções práticas. Oi? Não, ele falou para lembrar você que vai ter o jogo segundo. Palmeiras e São Paulo, é São Paulino, tadinho. Tadinho. Vamos lá. Não devemos nos opor, gente, então olha lá, propositalmente às energias à nossa volta, mas fluir com elas. Se ele precisa muito de mim, eu tenho um compromisso e eu estou preocupado, também tenho que resolver meu compromisso. Eu vou ficar nervoso por quê? Eu vou tentar adiar meu compromisso, eu vou tentar explicar para ele, eu vou tentar ajudá-lo de uma forma diferente, ou vou pedir para ele adiar aquilo para o fim de semana seguinte, se ele puder. Sempre tem solução.
E a gente começa a se debater antes de... Quantas vezes a gente... Olha, todo mundo vai dizer que sim, hein? Quantas vezes a gente não passou por um problema que a gente não dormiu à noite, a gente se preocupou. Quando passou aquilo, você falou, nossa, me preocupei à toa, né? Foi tão fácil de resolver, apareceu ajuda de onde eu menos esperava. É aí que está a chave. Joga para o universo. Confia em Deus. Fala, Deus me ajuda. Eu não sei o que fazer nessa solução, me dá uma ideia. Mas não fica pensando constantemente. Para um pouco, deixa vir. Faz a prece, respira. Liga uma música. Tranquiliza a mente. E vai vir a resposta. Não vai? Não vai? Tenho mais 5 minutos? Pode? Não tenho. Está acabando. Não, pelo amor de Deus, eu vou correr aqui. Sério isso? Vai ser rápido. Eu fiz pós-graduação, fiz mestrado e doutorado. E eu estava fazendo meu doutorado e eu estava morrendo de medo do exame final, da minha tese, tudo, que eu não conseguia achar um artigo que comprovasse o experimento que eu tinha feito para concluir a tese. E fiquei dias quebrando a cabeça. Aí chegou um dia, eu falei, Deus me ajuda, eu não estou achando, eu vou perder o trabalho de meses. Juro por Deus. Eu acordei no meio da noite, uma voz me disse assim, vai nos seus artigos, nas suas pesquisas, nos primeiros artigos vai ter a resposta, no terceiro, quarto, dizia até o número. Eu abri lá e eu não tinha lido direito, era em inglês, eu comecei a ler melhor, tinha toda a comprovação do que eu fiz para eu colocar como referência para valer o meu trabalho, e estava lá a resposta. Lá de cima. Lá de cima, né? Um espírito soprou no meu ouvido. Para de quebrar a cabeça, ficar assim, vai lá, tô ali. Lê de novo com calma, desesperado. E eu lembro disso até hoje. Então não nos devemos nos opor propositalmente às energias à nossa volta, mas fluir com elas, pois é na suavidade e flexibilidade do rodear das águas que venceremos a dureza das pedras da existência humana. O que a água faz? Quando ela encontra um obstáculo, ela contorna, ela está por baixo, ela enche, sobe, ou água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Depois de muito tempo, ela vai conseguir achar um micro orifício e vai passar o obstáculo. É isso que nós temos que fazer. Isso é passividade dinâmica. É quando chegar no ponto que não dá para ir mais, para, respira, faz sua prece e aguarda. A hora certa, você vai resolver. E aí as coisas modificam. E os caminhos se abrem, né? E aí dá uma de Moisés, né? Abre as águas do Mar Morto e passa todo mundo. Finalizando, nosso Divaldo diz que o karma, as provas, as expiações, né, fala o seguinte: só não nos devemos esquecer que todo o bem que realizarmos diminuirá o mal que já praticamos. Isso também irá mudar nossa dívida moral, porque a ação do bem é muito mais valiosa do que os efeitos danosos que se derivam do mal. Trabalhadores da última hora. Uma passagem do Evangelho. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Trabalho. Continuem. Vossas almas, porém, não estarão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Espírito da Verdade, no capítulo do Cristo Consolador, que é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo que você plantar aqui, você vai colher lá na frente. Tudo que você iniciar aqui não se acaba nesta encarnação, nesta existência. Você pode dar continuidade nessa obra lá na frente. Nada fica perdido no reino dos céus. Nossos suores e misérias formarão um tesouro que nos tornará ricos nas esferas superiores. A semente do Cristo já estará germinada dentro de nós, porque nós aprendemos a lidar com os problemas. Nós demos o primeiro passo, não esperamos ser atingidos pela dor. Nós modificamos os nossos pensamentos e semeamos um futuro melhor. Era essa a mensagem, mas antes vou ler um parágrafo. Vanderlei, não me mata, por favor. Né? Ó. Tá aqui, ó. Que é do livro Urânia, do Camille Flammarion. Bota para vender aí na biblioteca, hein? Que o pessoal vai querer comprar agora, hein? O Camille Flammarion
falou que vai me dar direitos autorais se eu vender bastante livro aqui, tá? Brincadeira. Aqui, ó, uma passagenzinha bem rápida. Ele diz o seguinte: estamos neste momento em uma casa. Ó, começamos a falar da casa. Todas essas paredes, assoalhos, tapetes, móveis e até uma lareira, se houvesse, de mármore, são compostos de moléculas que também não se tocam. E todas essas moléculas que constituem os corpos estão em movimento de circulação, umas em torno das outras. O mesmo acontece com o nosso corpo físico. Ele é formado por uma circulação perpétua de moléculas. É uma chama incessantemente consumida e renovada. É um rio em cuja margem as pessoas vão vir sentar-se, acreditando rever sempre a mesma água, mas onde o curso perpétuo das coisas traz uma água sempre nova. É aí onde você cura suas doenças da alma, as doenças físicas, onde você se mantém saudável e tocando violão até quantos anos, Paulo? Uns 80. Hã? Começou com 8. Então é isso que a gente queria deixar aí de mensagem e agradecer vocês para vocês refletirem. Boa noite aí pro pessoal de casa.